Livros que não podem faltar na biblioteca de um pregador. Se você é um pregador do Evangelho, você não pode deixar de ter esses livros na sua biblioteca. Então vem comigo que o vídeo de hoje, gente, está simplesmente imperdível. E o primeiro livro que não pode faltar na biblioteca de um pregador, e ele deve ser lido todos os dias, é uma boa Bíblia. E eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia de estudo, que também é uma ferramenta muito importante para todo pregador do Evangelho. Então, o primeiro livro que você tem que ter nas suas mãos é uma boa Bíblia, e eu recomendo essa da Nova Almeida Atualizada. E o segundo livro que todo pregador precisa ter na sua biblioteca é um bom livro de panorama bíblico. E eu tenho aqui nas minhas mãos o Panorama do Novo Testamento, escrito pelo doutor Augustus Nicodemos. Um panorama bíblico vai te dar uma visão completa, embora muito resumida, de cada um dos livros da Bíblia. É muito importante. E o terceiro tipo de livro que não pode faltar na biblioteca de um pregador são os comentários bíblicos, e aqui eu tenho dois deles. Esse aqui é o comentário versículo a versículo do Dr. R.N. Champlin, e nesse tipo de comentário, cada versículo é comentado de maneira mais profunda e detalhada, então ele traz os originais, traz a formulação de cada frase, bem como ela foi entendida por aqueles que acabaram de ouvir. Outro tipo de comentário bíblico que não pode faltar na prateleira e na biblioteca de um pregador é um bom comentário bíblico expositivo, e eu tenho aqui nas minhas mãos o comentário lançado pela editora Geográfica, que é o comentário bíblico expositivo de Warren W. Wiersbe. Embora um dos comentários bíblicos expositivos que eu mais gosto seja esse aqui, ó, do Hernandes Dias Lopes, que são os livros, mas eu ainda não tenho ele completo, então eu trouxe do Wiersbe, que vem completinho, tá? Mas esse aqui também é excelente, de um pastor brasileiro, que é o Hernandes Dias Lopes. Agora, vamos voltar para o nosso vídeo? Um comentário onde ele vai trazer não só o versículo, o tema, mas ele uma aplicação prática para o seu dia a dia sobre o texto bíblico. Um comentário simplesmente fantástico. Outro tipo de livro que não pode faltar na biblioteca do pregador são livros sobre a história da igreja, usos e costumes e arqueologia bíblica. Então eu tenho aqui nas minhas mãos, a título de exemplo, esses três livros interessantíssimos. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre esses dois, que é o Manual de Uso e Costume dos Tempos Bíblicos, da editora Pencal, e o Manual de Arqueologia Bíblica, também da editora Pencal. E recentemente adquiri esse material fantástico do Bruce L. Shelley, que é a história do cristianismo, que é uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as suas origens até o século XXI. São livros que vão te ajudar a não só conhecer a história, mas conhecer o ambiente e o espaço onde a história acontece. Um outro livro que não pode faltar na biblioteca do pregador é uma boa teologia sistemática, e eu tenho aqui nas minhas mãos a Teologia Sistemática, Perspectiva Pentecostal, do Stanley M. Orton. É um compilado feito por Stanley M. Orton. Uma teologia sistemática, como o próprio nome já diz, ela tem como objetivo sistematizar doutrinas da Bíblia. Então, ela vai juntar os assuntos da Bíblia, cada doutrina, e colocar de maneira sistemática para que você possa estudar o assunto, entender e compreender o que a Bíblia fala a respeito de cada uma das doutrinas bíblicas. E, por último, e não menos importante, mas deveria ser o último a ser consultado, todo pregador precisa ter na sua biblioteca um bom livro de sermões para que ele possa se inspirar,
aprender e a trabalhar como fazer o seu sermão. Um livro de pregações é muito importante, te ajuda a compreender como fazer, vai te ajudar a ter boas ideias, a entender como organizar e preparar um bom sermão. Então, um livro de pregações com esboços e sermões vai te ajudar e vai ajudar a todo pregador a preparar a sua mensagem com mais excelência. Então, esses são os livros que todo pregador deveria ter na sua biblioteca.